Olá pessoal, eu me chamo Reinaldo e eu serei o seu professor de física aqui nesse canal. E a aula de hoje é sobre gravitação universal. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a evolução dos modelos planetários, vamos falar sobre as 3 leis de Kepler, a lei da gravitação universal de Newton e a velocidade dos satélites, ou seja, os satélites artificiais, por exemplo, que estão na órbita do planeta Terra. Tranquilo, pessoal? Uma boa aula para vocês. E vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Gravitação universal. Vamos iniciar os nossos estudos, então, de gravitação universal, falando sobre a evolução dos modelos planetários. Lá na Grécia Antiga, os gregos eles acreditavam em um determinado modelo, e esse modelo era o modelo geocêntrico ou geostático. O que significa isso? Geocêntrico, geo, terra, cêntrico, centro, ou geostático, geo, terra, estático, parada. Ou seja, era a Terra que estava parada no centro do universo e todas as outras coisas, todos os outros astros circulando ao seu redor. Já Aristóteles, um pouco mais tarde, mas ainda antes de Cristo, ele já acreditava no movimento de esferas concêntricas, né? Em que a Terra estava no centro, como se fosse a Terra lá no centro e ao redor como se fosse uma cebola fatiada, né? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui para ficar mais claro. Olha lá, ó, o que os gregos e Aristóteles acreditavam naquela época. Eles acreditavam que a Terra estava bem no centro, logo após vinha a Lua orbitando a Terra, ou seja, a Lua estava circulando ao redor da Terra. Logo depois vinha na segunda órbita Vênus, depois Sol e depois Marte. Porém, mais tarde, Ptolomeu aperfeiçoou esse modelo geocêntrico, já no ano de 90 até 168 depois de Cristo. Ptolomeu ele sintetizou todo o conhecimento antigo do geocentrismo e publicou um livro chamado Almagesto. Era um tratado sobre astronomia escrito pelo próprio Ptolomeu lá no século II. Ele criou o sistema geocêntrico com a Terra no centro. Porém, no lugar onde estaria a Terra, ficava o Sol. Esse modelo era baseado em epiciclos. O que seriam esses epiciclos? Vamos dar uma olhada aí. Olha lá. Percebem? Olha lá. Ele imaginava que era aquilo ali. Ó. Ele deu uma reformulada, como se fosse uma repaginada no modelo geocêntrico. Olha lá. Ó. No momento ali onde que estava a Terra, lá no centrão, ele falou o seguinte, não, lá vai estar é o quê? Lá vai estar é o Sol que está lá no centro. Porém, ele fica girando em torno da Terra, olha lá. E a Terra, com aquela orbitinha ali que está ali girando ali, a Lua, olha lá. Então a Terra, ela paradinha, fixa, geostática, ela está fixa, parada, a Lua está ali orbitando em torno dela, e o Sol está orbitando em torno da Terra. E em torno do Sol estão orbitando os outros astros. Então esse daí seria o modelo que Ptolomeu aperfeiçoou um pouquinho mais tarde. Somente com Copérnico, já em quase 1500, entre 1400 e pouco a 1550, que veio o modelo heliocêntrico. Então percebam bem, olha o tempo todo que foi acreditado numa coisa que não era verdade, O modelo heliocêntrico, ele só veio ser descoberto, e foi estudado por Copérnico já em 1500. Os planetas giram em torno do Sol em órbitas circulares. Os planetas mais próximos do Sol se movem mais rápido do que os planetas afastados. Olha lá. A gente tem aí, então, o Sol no centro e os planetas girando em trajetórias em órbitas circulares, Então, quer dizer, o modelo heliocêntrico surgiu e já começou a se aproximar da verdade, Por que se aproximar da verdade?
porque um pouquinho mais tarde que concluiu-se que essas órbitas elas não eram circulares, e sim elípticas, né? Que é o que a gente vai começar a perceber aí estudando as leis de Kepler, né? E qual é a primeira lei de Kepler? É a lei das órbitas. A trajetória das órbitas dos planetas ao redor do Sol é uma elipse, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então percebam bem, vamos relembrar o que é uma elipse. É como se fosse uma circunferência achatada, né? Vamos falar assim grosseiramente. A circunferência ela tem apenas um centro, não é verdade? Imagina que quando você começa a achatar essa circunferência, o centro ele começa a se deslocar em dois pontos. Esses dois pontinhos são os chamados focos da elipse. Tá? Beleza? Esses focos da elipse, né, que são dois, o Sol ele vai estar ocupando um deles. Então, o Sol ele vai estar ocupando um dos focos e os planetas vão estar girando em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas. A gente pode perceber no desenho que o quê? Que quando o planeta está mais afastado do Sol, ele está no ponto afélio, ou seja, é o ponto em que o planeta vai ter a maior distância do Sol. Quando ele está no lado de cá, ele já vai estar onde? No periélio, ó, periélio, perto. Então o planeta está mais próximo, mais perto do Sol. Então, quando o planeta estiver na menor distância possível do Sol, né, entre ele e o Sol, ele vai estar exatamente no periélio. E quando ele estiver num ponto em que ele estiver mais distante do Sol, ele vai estar no afélio. Então, pessoal, é mais ou menos isso daí, ó. Então, eu tenho aí o exemplo de dois planetas orbitando em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. E o que essa segunda lei nos fala? Que o vetor posição de um planeta, que é medido a partir do Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então vamos observar isso aí, ó. A gente tem aí, ó, um planetinha girando em torno do Sol. Vamos aí próximo aí do afélio. Olha lá, nós temos aí, ó, o planetinha varrendo uma área aí, ó, e descrevendo um tempo, ΔT. Quando ele está lá mais próximo do periélio, olha lá, percebem? Ele vai estar varrendo uma outra área, descrevendo um tempo ΔT, ok? Ele sempre vai estar descrevendo áreas iguais em tempos iguais. Então, olha lá, a área, quando ele está ali mais próximo do afélio, vai ter a mesma área de quando ele está próximo do periélio. Então, pessoal, para que isso aconteça, percebam bem, para que a área e os tempos sejam iguais, a velocidade do planeta ela não vai ser constante. Ou seja, a velocidade do planeta não vai ser a mesma o tempo todo. A velocidade vai se comportar da seguinte forma. Quando o planeta estiver mais distante do Sol, a velocidade diminui. E quando ele estiver se aproximando do Sol, a velocidade aumenta. Então, quanto mais próximo do Sol, a velocidade do planeta é maior. E quanto mais afastado do Sol, a velocidade do planeta vai ser menor. Então, a velocidade dos planetas, quando estão orbitando ao redor do Sol, ela não é constante. Ela vai aumentando, diminuindo, sempre aumentando quando está chegando próximo do Sol, sempre diminuindo quando está afastando do Sol. E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Ela me dá uma relação entre período e raio orbital, né? Onde o T é o período e esse R aí, ó, é o raio médio orbital do planeta. E a relação que existe é exatamente essa daí, ó. Período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo, ele vai ser sempre uma constante, beleza? Então, o que significa isso? Que se eu pegar qualquer um dos planetas e colocar nessa relação, ou seja, qual que é o tempo, esse T, o período que o planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol? Por exemplo, Mercúrio tem um período, a Terra tem outro período, Vênus tem outro período. Ou seja, se eu pegar um período de cada um desses planetas, jogar nessa forma e pegar o raio médio dele, a distância média do Sol até ele, e jogar nessas formulinhas aí, a gente sempre vai perceber que esse valor vai ser muito próximo,
que a gente pode falar que é uma constante, né? Esse valor ele não vai se alterar, tranquilo? Então eu tenho essa relação aí, que é exatamente a terceira lei de Kepler. O quadrado do período de translação do planeta dividido pelo cubo do raio médio do planeta ao Sol, ele vai me dar sempre uma constante. A lei da gravitação universal de Newton. O que a lei da gravitação universal de Newton fala? Ele fala exatamente o seguinte: matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e inversa do quadrado da distância entre eles. Ou seja, se eu pegar a massa de um determinado corpo, pegar a massa do outro determinado corpo e multiplicar as duas e dividir pela distância ao quadrado entre elas, eu vou ter uma relação. Eu vou ter uma relação de proporção, né? O produto das massas é diretamente proporcional e o quadrado da distância é inversamente proporcional. O que significa essa proporcionalidade, pessoal? Que se eu dobro a massa de um, eu dobro a força gravitacional entre eles. Se eu dobro um e triplico o outro, eu aumento de 6 vezes essa força, porque 2 vezes 3 é 6. Agora percebam bem, se eu dobro a distância entre esses corpos, olha lá, distância não está elevada ao quadrado? Se eu dobro a distância entre eles, eu diminuo a força 4 vezes, porque 2 elevado a 2 é 4. Então percebam bem, a relação da distância com a força gravitacional é uma distância inversa ao seu quadrado. E a relação de proporcionalidade do produto das massas é diretamente proporcional a essa força. E aí a gente pode falar que através de estudos, Newton percebeu que a constante gravitacional ela tem esse valor aí, ó. Então esse G maiúsculo é a constante gravitacional. Não confundir esse G maiúsculo com o G minúsculo, que é a aceleração da gravidade. O G maiúsculo é esse G aí, ó, que está nessa fórmula da gravitação, né, da lei da gravitação universal. E ele vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, essa é a constante gravitacional de Newton. Vamos observar o seguinte, pessoal. Se força é peso, né? E peso é massa vezes gravidade, e a força gravitacional é exatamente essa que a gente acabou de ver, G que multiplica a massa de um planeta vezes a massa de um corpo dividido pela distância entre eles ao quadrado, se força é igual a força, vamos igualar isso daí. Olha lá o que a gente vai ter. mg é igual a gzão, mzão, mzinho dividido pela distância ao quadrado. Com isso, olha lá, eu posso cortar, simplificar massa com massa. E o que me sobra? Que a aceleração da gravidade é igual a gzão, que multiplica mzão, dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, o que essa fórmula aí quer nos informar? Ele nos informa o seguinte, que a aceleração da gravidade, ela depende da massa do planeta, ou seja, da massa do corpo com uma dimensão muito, muito, muito maior, e pela sua distância. Ou seja, a aceleração da gravidade ela não depende da massa do objeto do corpo menor. Por exemplo, falando aqui na Terra, se eu tenho, por exemplo, um objeto e eu solto esse objeto, o que acontece? Ele não é atraído para a Terra, é por isso que ele cai, porque ele é atraído pela Terra. Mas essa aceleração da gravidade, ela depende da massa desse objeto que eu estou soltando? Não. Ele depende da massa da Terra. Outra coisa, depende também da distância, não é isso? Então, essa aceleração da gravidade, além de depender apenas da massa da Terra, ela vai depender da distância em que esse corpo está da Terra. Então, é por isso que a aceleração da gravidade, ela depende mais se eu estou ao nível do mar, se eu estou no alto da colina, se eu estou em Belo Horizonte, se eu estou lá no Pico Everest, né? Porque quanto maior a distância do centro da Terra até esse corpo, menor é a aceleração da gravidade. Não é isso? Porque quanto maior a distância, menor é essa aceleração da gravidade, ou seja, menor é a força gravitacional. E a velocidade dos satélites? A gente sabe que o satélite ele tem a sua órbita circular ao redor da Terra. É isso?
E essa força centrípeta, que é o que a gente chama lá no movimento circular, ela vai ser igual à força gravitacional da Terra, né? Se eu sei que a fórmula de força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio ou distância, né, do centro até esse objeto que está orbitando, a gente sabe também que a força gravitacional é G, que é a constante gravitacional, que multiplica a massa do planeta vezes a massa do satélite dividido por essa distância ao quadrado. Corrigindo aí pelos nossos valores na física, o D, esse D de distância aí, é exatamente o raio, né? O raio orbital aí desse satélite. Então, substituindo aí D por R, a gente vai ter isso daí. Agora, a gente pode fazer algumas simplificações. Olha lá. Eu simplifico massa com massa dos dois lados e um raio com raio de lado do outro lado. E o que eu vou ter? Que a velocidade ao quadrado é igual a gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio. E para tirar esse elevado ao quadrado aí desse lado, é só colocar uma raiz quadrada do lado de lá. Não é isso? Então a gente vai ter que a velocidade de um satélite orbitando na Terra, ele vai depender de quem? Ele depende da constante gravitacional, da massa da Terra, e R é a distância do centro da Terra até onde esse satélite se encontra. Beleza? Então a velocidade dos satélites vai ser a raiz quadrada de G, que multiplica a massa da Terra dividido pelo raio, que é a distância do centro da Terra até o satélite. Tranquilo, pessoal? E o período, né, que é o tempo que esse satélite vai dar a volta em torno da Terra? É 2πr dividido pela velocidade, ou seja, se período é distância por velocidade, né? Tempo é distância por velocidade, né? Que distância é velocidade vezes tempo, não é verdade? Então, o tempo é distância dividido pela velocidade. O tempo é o período. A distância é exatamente o comprimento da circunferência, que é 2πr, dividido pela velocidade. Então, para calcular o período, o tempo que esse satélite vai descrever essa volta aí em torno da Terra, a gente vai utilizar essa fórmula aí. 2 vezes π vezes o raio, que é a distância do centro da Terra até o satélite, dividido pela velocidade do satélite, que a gente calculou nessa primeira aí fórmula. Pessoal, é isso daí. O que a gente tinha que saber sobre gravitação universal, tudo dependia dessas informações. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.